Oi, 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 gente boa. Deus nos abençoe a todos. Que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você vai participar. Não se apresse, desarme o coração e tente concentrar sua mente, sair dessa loucura. E se você está num momento em que não vai ter tempo para assistir, não se aflija, está tudo gravado no meu YouTube, a sequência inteira de tudo, aliás, não só desse tudo agora, dessa sequência de Mateus, que começou em janeiro de 23, e nós já estamos agora em março de 24, e chegamos ao capítulo 8, exatamente lidando com a questão da possessão demoníaca do homem de Geresa ou de Gadara. E eu disse a você, que me acompanha todo dia, que eu iria preferir tratar do texto de Mateus 8, de 28 a 33, aqui no texto de Marcos, no capítulo 5. E é o que vimos, então, fazendo. E você vem acompanhando. E eu prossigo hoje, depois de já ter falado uma semana a respeito do assunto. A gente começou na sexta-feira da semana anterior aqui em Marcos 5 e ainda temos uma quantidade grande de coisas para conversarmos sobre este homem que eu chamei aqui de o louco da montanha. É esse que vivia entre cemitérios e montes e que assombrava a vida de cidades inteiras. É esse indivíduo incontrolável, carregado de milhares de vozes, e onde um é possesso de muitos e fala por muitos o que muitos gostariam de falar, mas se exprimem através de um, que nesse caso assume o papel, a persona, a figura e a expressão do louco, do endemoninhado, do incontrolável, daquele que não pode ser aprisionável, para quem não existem cadeias nem grilhões de nenhuma natureza, e que quebra tudo e deixa todos em estado de estupefação. Até as legiões romanas presentes ali não mexiam com ele, porque com o louco ninguém de fato quer se meter. E é por causa disso que o louco ganha o direito de dizer o que queira, de expressar o que na boca dos demais, se fosse dito, seria político, seria ideológico, seria teológico, seria uma contraposição ofensiva, mas na boca do maluco, qualquer loucura não passa de qualquer loucura. E daí, eu ter dito a você, depois de já ter falado tanto do contexto histórico, e eu não vou repetir, eu digo a você, está gravado. Então, em respeito a quem acompanha todo dia, vá lá e se atualize desde o princípio e acompanhe com lucidez e consciência. Mas, respeitando os que estão aqui na sequência comigo, você viu que eu disse que esse aspecto dessa loucura, que é expressão, que é canalização, que é uma espécie de duto do acumulado coletivo. Eu levei você para dentro do ambiente familiar inicialmente. Comecei na dimensão da conjugalidade. E como, às vezes, na loucura de uma relação mal estabelecida, tem um que surta e surta pelo casal. Ou surta e traz o surto, outras vezes, da família inteira que o precedeu. E joga aquilo dentro do ambiente da nuclearidade conjugal, e o outro se apavora, se assusta de onde vem essa legião de emoções, de sentimentos que eu não conhecia. Ou na família nuclear imediata, entre filhos, pais e filhos. Não raramente,
Tem um que a gente chama de a ovelha negra, não, é o descacetado da casa, ou como você queira designar, ou pretendam designar esse tipo de situação, mas que é aquela expressão, é aquele mondrongo, é aquele tumor, é aquela eclosão, é aquele magma derramante de um vulcão que ninguém nem sabia que tinha razão para ele estar ali e ninguém entende por que que o pai é tão certinho, a mãe também, os outros irmãos são tão obedientes e de repente eclode esse indivíduo que simplesmente explode. Todos os recalques, todas as coisas que foram socadas para o coração, introjetadas para a alma, que não foram confessadas, que não foram ditas, que foram e são camufladas, que são camaleonizadas na vida das pessoas, que elas não deixam ninguém saber e vivem, comem, engolem aquilo e se empanzinam, até que chega alguém mais sensível no ambiente familiar e diz: eu não vou viver assim. E não precisa nem haver uma reflexão que diga: eu não vou viver assim. Frequentemente essas coisas brotam à revelia. Elas saem de si mesmas. Elas simplesmente rompem a crosta imediata da censura do consciente e se derramam pelas beiradas ou fazem esguichos. Como eu falei outro dia, são verdadeiros geysers. E os que estão em volta não sabem de onde vem toda aquela energia, toda aquela força, todo esse poder, que é o que a gente constata na história desse homem aqui. E eu disse a você que isso vai crescendo e vai ganhando a sua aplicação em dimensões diferentes da vida, que isso alcança a parentela mais extensa, onde tem vários desses tipos, que são expressão daquilo que a parentela inteira camufla, mas chega essa pessoa que grita o grito de todos os silenciados. É a mesma coisa num ambiente congregacional, de qualquer que seja a natureza de congregação. A sinagoga tem os seus doidos, a mesquita tem os seus malucos, a igreja está cheia deles, para todo lado. E os púlpitos também. O que a gente vê hoje é muito louco da montanha falando do púlpito. As loucuras mais indizíveis, mais impensadas. E muitas delas eu olho e sei que tem a ver com o recalque de séculos ou de décadas. E você vê às vezes que é no ambiente mais rigoroso, mais fechado, mais proibido, mais entupido, mais censurado, mais inquisitorial, mais ameaçador, onde brotam e de onde surgem as figuras mais enlouquecidas que a gente possa detectar no horizonte imediato, por exemplo, da religião. E para a gente não falar de quem está longe de nós, falando daquilo que é muito próximo a mim, a você, a todos nós no ambiente cristão, a gente vê com uma proximidade que não precisa nem de exame muito acurado. Que tanto mais quanto seja gente oriunda do ambiente coercitivo, proibitivo, censurador, ameaçador, mais a eclosão da loucura é desgovernadamente incontrolável e imprevisível. E, inclusive, como eu acabei de dizer, muitos deles ganham acesso formal para gritarem a loucura que ninguém mais tem coragem de expressar tão despudoradamente, até do púlpito do lugar considerado oficial. Isso atinge o todo da sociedade, o ambiente social inteiro, onde vai acontecendo, como acontece nas eleições políticas.
Não é raro e cada vez é mais comum que sejam colocados nos lugares de mando algumas das pessoas mais loucas que o país já produziu. Ou não raramente você vê, mesmo no ambiente da democracia, quase que uma espécie de dinâmica de mobilização inconsciente, aonde de repente você vê uma multidão se formando em torno da eleição de uma figura para alguma função, para algum cargo. E é a pessoa que diz as maiores barbaridades, loucuras, ameaças, e geralmente são pessoas completamente ignorantes de tudo, como no Rio de Janeiro, há muitos anos que se elegeu, você talvez não tivesse nem nascido, o macaco Tião foi eleito, puseram-no em plena ditadura, ninguém tinha liberdade para votar, votaram no macaco Tião. E eu vejo a quantidade de macacos Tião que habitam aqui o Congresso. São pessoas que não passariam, não seriam eleitas numa votação de condomínio, mas viram deputados federais com milhões atrás deles, porque são doidos, gritando ensandecidamente em nome de uma maioria que diz: eu jamais terei um representante à minha altura melhor do que esse doido desvairado. Aí bota o cara lá. E o Congresso Nacional está cheio disso. Em vários lugares, aonde quer que o Vox Populi, a voz do povo, se manifeste com mais liberdade, mais chance a gente tem de ter a expressão escolhida e votada, portanto, legitimada por uma quantidade enorme de pessoas que dizem: esse é o meu doido de estimação. Como você vai ver alguns dias mais adiante, ou amanhã talvez, que era o caso aqui em Gerés e em Gadara. Esse cara tinha virado um doido de estimação. É quem fala o que ninguém tem coragem de dizer. E quando Jesus pergunta qual é o teu nome, e tem um contexto que eu já repeti muitas vezes, você que vai pesquisar, portanto, ele responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E eu falei sobre esse meu nome porque somos, meu nome porque somos. Essas singularidades habitadas por coletividades psíquicas, espirituais e mentais, que acontece toda hora, isso é uma coisa importante demais da gente entender para discernir melhor certos indivíduos múltiplos nas suas expressões, nas suas energias de loucura incontrolável. Aí, quem sabe na tua cama, na tua casa, em volta da tua mesa, na tua parentela, na tua família, na tua congregação, na tua igreja, no nosso país, nos nossos representantes, está para todo lado. Legião é o meu nome. Tem um monte de seres espirituais dizendo: esse aí me representa. E ele fala: o indivíduo somos muitos, pessoa somos muitos. O eu que foi tragado e engolido pelas milhares de personas e que criaram a dissolvência da individualidade e de qualquer chance de autoconhecimento e de individuação. E aí, o verso 10 diz: e rogou-lhe esse um, que são muitos, encarecidamente. Eu falei sobre essa palavra há algum tempo, na penúltima e na última vez, que não hoje, rogou-lhe que não hoje, é um que são muitos, que não hoje mandasse para fora do país. E eu falei com você sobre essa relação entre realidades espirituais, forças, poderes e dimensões espirituais, e como elas se alimentam da produção humana, individual, familiar, congregacional, coletiva, social ampla, política generalizada e da produção folclórica do povo.
das nossas histórias, alimentam-se das nossas crenças. E é um processo de retroalimentação. É como a ilustração lá do livro de Gênesis, quando se diz da maldição da serpente, que Deus diz: quanto a ti, tu vais rastejar no pó da terra e comerás o pó do homem, tu vais rastejar aqui no chão. E, portanto, a serpente carrega, do ponto de vista metafórico, imediato, essa semiótica descritiva de que ela come da poeira do chão, da produção do chão da terra, da produção do andar humano, da produção da poeira do levantar da nossa caminhada. Isso ilustra, de uma maneira simples, porém extremamente efetiva, o que eu estou tentando dizer a você aqui e agora. O que eu estou tentando dizer a você aqui e agora. Que os principados e as potestades, sobre as quais Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, se alimentam da nossa produção cultural, da nossa produção mental, da soma das nossas energias psíquicas, da soma dos nossos medos, dos nossos pavores, dos nossos pânicos, dos nossos ódios, das nossas raivas. Um país inteiro tomado de ódio fortalece absurdamente os principados e potestades daquele lugar. Como o texto é explícito aqui, não nos mandes para fora do país. Os demônios disseram: aqui nós estamos aculturados. Como eu disse dias antes, aqui nós temos 350, 400 anos de acomodação cultural, desde Alexandre o Grande, lidando e manipulando todas as hordas e situações e ondas de agonia dessas populações que nos assimilaram, que nos incorporaram de tal modo, e nós a eles, que até o nome da cidade significa possuída por. Já carrega a ideia de possessão até na nomenclatura social, coletiva, dada aquela geografia. De tão intenso e real que o que eu estou dizendo é no Evangelho. É uma fenomenologia inegável que nós temos aqui diante de nós. Não nos mandes para fora do país. E aí esse ciclo de retroalimentação se estabelece. De modo que, quando Paulo diz em Efésios 6, pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores, Efésios 6, de 10 em diante, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, preste atenção, porque, verso 12, nossa luta não é contra sangue e carne, significando dizer contra o conjunto biológico da expressão humana, palpável, visível e tangível. O meu inimigo não é exatamente o que eu vejo. E não é a suposta projeção individual que eu enxergo. Muito frequentemente ele é apenas a expressão de coisas ulteriores, anteriores, superiores, subjetivas, onde um expressa uma quantidade enorme de outros vetores, fatores, presenças, e tanto mais sensível quanto essa pessoa seja, mais ela serve de antena e de elemento condensador dessa quantidade enorme de ondas que não são eletromagnéticas, são ondas espirituais,
para lá e para cá, que não podem ser necessariamente medidas e aferidas com os nossos detectores mais sensíveis, que captam um determinado tipo de energia até uma determinada capacitação. Mas as energias mais sutis de natureza espiritual, não há ainda nenhum tipo de device, de aparelho que possa detectar essas presenças sutis e abundantes que cercam o mundo inteiro e estão à nossa volta, e que Paulo discerne espiritualmente, quando diz a nossa luta não é. A gente tem embates imediatos, mas fique sabendo, isso aqui é a distração da peleja. O indivíduo que vem contra mim, que vem contra você, é a distração da batalha. Porque a nossa luta verdadeira não é contra sangue e carne, e sim contra principados. E ele usa essa expressão que designava, não só do ponto de vista geopolítico, um determinado território governado por um príncipe, por uma autoridade, mas de maneira anterior a isso, designava arcanjos, seres espirituais de um nível mais elevado, de um nível mais poderoso. Isso é o que Paulo está dizendo. Se você concorda, se você não concorda, se você descrê, ou se você é totalmente cínico para isso, desculpa, é um problema absolutamente seu. E é uma pena, porque você será sempre um aleijado cognitivo. Eu nunca tive esse problema. Eu sempre reconheci, sempre. Desde antes de me converter, eu já sabia disso. Porque eu já tinha visto isso na prática e na experiência do meu pai, da minha mãe e de outros com os quais eu convivi, como o reverendo Antônio Elias. Eu já tinha visto e observado e me apavorado como adolescente e me angustiado e fugido disso o máximo que eu podia. E quando eu saí de casa e comecei a não voltar mais, até que não voltei mais até me converter aos 18 anos de idade, uma das coisas que a minha mãe me disse, me deu 2 mandamentos, que ela me pediu. Eu sei que você não obedece nada, que você não se submete a nada, infelizmente, meu filho. Mas eu peço a você que não faça isto. Era algo do ponto de vista moral que ela achou que se eu fizesse poderia ser muito ruim para mim. E uma segunda coisa de natureza espiritual. Ela falou: nunca invoque nem se abra para ter relações com a dimensão do oculto. E não invoque jamais o oculto na sua vida. E não queira brincar de manipulação de mortos, de natureza nenhuma, porque o que está por trás do suposto morto não é ninguém morto, é alguém totalmente vivo, manipulador, poderoso, com desejo de te comer inteiro. Então eu já fui embora de casa desde novinho com esse olho aberto. Tentaram me possuir forças espirituais do mal mais de uma vez. Eu me lembro de um dia, eu estava com uma garotinha muito bonitinha, linda, filha de um sujeito que no tempo da ditadura era o chefe da segurança de Copacabana, e nós paramos no arpoador, no tempo que o arpoador não era um fervilhar de loucura, era um lugar que você ia para namorar, dar amassos, transar no banco de trás do carro, fumar muita maconha, tomar ácido e ficar ali aquela comunidade de doidões silenciosos, querendo ver a lua. Era nesse tempo, a gente está falando de 69, 70, 71, era outro mundo. Então eu estava lá com ela, no carro dela, que era um antigo carro chamado TC,
se não me engano, da Volkswagen, e tomando ácidos, um ácido chamado microfilme. Quando de repente ela começou a ficar possessa de uma coisa que eu vi, porque eu tinha crescido vendo, e eu vi que ela estava ficando possessa de um espírito maligno, linda como um anjo e possessa como um diabo. E aí partiu para cima de mim, não para me agredir, mas me dizendo coisas com uma voz horrorosa e gutural, e estranha, porque ela só estava tomando ácido e microfilme, não tinha por que ela ter ficado daquele jeito, com aquele transtorno. E eu olhei e falei, meu Deus, é linda, gostosa, bonita, mas eu já cancelei o meu projeto sexual aqui. Quando ela veio com aquela conversa gutural, dizendo, você não sente a presença do anticristo. Que coisa maravilhosa, e gargalhando tenebrosamente, dizendo, o anticristo está entre nós. O espírito do anticristo vai governar o mundo, o futuro. Gargalhava de maneira lancinante, horrorosa. E por mais que sexualmente ela fosse ficando desnuda e oferecida para mim, o brochamento era absoluto. Eu saí de casa com a orientação de não brincar dessas coisas. Depois disso, naquela mesma noite, outra vez, eu fui acabar a noite na casa de um indivíduo muito rico, e por causa de uma menina que eu tinha deixando essa e dito, ó, não vai rolar nada entre nós hoje, eu fui embora. Sentei na calçada em Copacabana, na frente de um lugar chamado Gordon, que já não existe há muitos anos, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no tempo que era tudo limpo, bonito, iluminado e bom de andar, cheio de gente bonita também. E eu sentei ali chupando um sorvete, angustiado, considerando o que tinha me acontecido. Mas que coisa mais doida, eu só fui lá para dar um pega e olha só o que me aconteceu. Aí chegou uma garotinha e sentou do meu lado, perguntou se eu não queria ir para o apartamento dela com ela, onde ela ia me oferecer o melhor manjar de prazeres possível. E eu fui. E cheguei lá, tinha um cara que era dono de umas empresas de agropecuária aqui em Goiás. Me lembro bem do rapaz, jovem, forte, louro, bonito, e que era amigo dela, que estava de saída, mas estava cheio de coisas espirituais malignas, dizendo: eu acabei de invocar todas as forças do oculto sobre mim, e esse lugar aqui está cheio disso. E eu fui vendo a presença, eu fui sentindo a força densa daquela presença maligna. Meu maxilar ficou completamente endurecido. Eu perdi a capacidade de falar. Fui sentindo a minha mente ficar completamente coagulada, tomada, estranhamente possuída. E eu dizendo, eu não posso ficar sugestionado, eu não posso dar lugar ao medo. Eu tinha consciência dos elementos psicológicos que podem trabalhar junto nesse processo, e eu reagi como eu pude. Não aceitei também ficar com a menina ali para a transa proposta, fui embora. E alguns meses depois, na virada de 71 para 72, ou de 72 para 73, num Réveillon, eu estava com uns amigos da academia de jiu-jitsu, andando pela praia, fazendo hora para irmos para a Lagoa Rodrigues de Freitas para uma grande festa da elite carioca, quando na praia, era dia de várias oferendas, veio uma mulher andando na minha direção completamente desvairada, com um olhar chamejante, com uma gargalhada horrorosa que ela parecia arrancar de um lugar maligno profundo
na minha direção e dizendo, tu és meu, tu és meu, tu és meu, e ela veio no meio de 12, 15 amigos, ela focou em mim. Eu te quero, tu és meu, e eu fui sentindo aquela coisa me penetrar. Eu estava já semi-tomado, o que me restava era a consciência ainda. E na minha consciência, sem conseguir abrir a boca para dizer absolutamente nada, porque eu estava com a boca travada, eu só pensei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Nenhum mal te sucederá. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Só pensamentos de coisas que eu tinha memorizado desde a infância. Lendo os salmos para minha avó materna e para minha mãe, especialmente para minha avó, e que estavam na minha memória e que vieram como um livramento súbito brotando em mim naquela hora. E aquela coisa foi chispada, jogada para longe. E aí logo, alguns tempos depois, já no ano seguinte, no dia 18 de julho, eu encontrei o Evangelho para mim. E como eu já vinha de conhecimentos sobre essas coisas, embora eu não fosse habitado pelo Evangelho, não tivesse nenhum compromisso com a palavra de Deus, ao contrário, o meu compromisso era com a transgressão total, não porque eu queria ser um rebelde, é por causa dos meus desejos loucos e da minha lascívia, da sensação que eu tinha de que eu vivia como um condenado à morte com os dias contados. Era assim que eu me sentia existencialmente falando. E aí eu encontro Jesus no dia 18 de julho de 1973. No dia seguinte, eu estava já pregando o Evangelho. E não muito tempo depois, dias depois, eu tive o meu primeiro encontro com uma pessoa completamente endemoninhada. Uma menina que viera do interior do Amazonas e chamaram a meu pai para ir lá atender, e meu pai disse, vamos comigo, junto com outro pastor amigo nosso, mas eu peguei a minha moto, saí na frente, cheguei bem antes, desci correndo a ladeira, quando eu entrei, aquela casa lotada, e a garota agarrada ali por 7, 8 homens fortes, ela jogou todo mundo, cada grupo para um lado, correu na minha direção dizendo, desgraçado, eu te conheço, eu te vi no Rio de Janeiro, tu eras meu e eu te perdi, miserável. Eu falei, tu és mentiroso e pai da mentira. Mas dessa vez tu estás falando a verdade. Eu era teu e tu me perdeste definitivamente. Eu vim aqui te expulsar em nome de Jesus. Então, eu já nasci na fé lidando com essas coisas. Isso aí eu não fui ler livrinhos de demonologia, angiologia ou qualquer outra coisa para aprender. Eu fiz PhD disso todo dia, durante anos e anos e anos da minha vida, todo dia. E aprendendo a discernir o psicológico do pneumatológico, o que era de natureza psíquica do que era de natureza espiritual, ou quando ambas as coisas estavam juntas e se retroalimentavam. Desde sempre, faz mais de meio século que eu estou vendo isso. E quando Paulo fala aqui de principados, ele está falando desses arcanjos com poder de controle sobre determinadas regiões. Como o endemoninhado de Geresa diz, não nos mandes para fora do principado, para fora do país, para fora desse ambiente onde nós temos um acumulado cultural e histórico de profunda simbiose, de atavismo, de modo que quando eles dizem eu, eles dizem nós.
De modo que quando eles dizem a nossa cultura, eles também estão nos alimentando e nós devolvemos a cultura deles superlativizada para eles a praticarem, enquanto a nossa relação de simbiose vai crescendo, se aprofundando e se fortalecendo. De modo que, quanto mais enlouquecidos eles fiquem, mais poderosos nós nos tornamos, dizem esses seres que aqui em Marcos 5 ganharam a alcunha de legião, mas podiam ser batalhão, podiam ser qualquer outra coisa de acordo com a dominação. Então Paulo diz em Efésios 6, a nossa luta não é contra sangue e carne, contra indivíduos, mas contra o que está para além de indivíduos, contra principados e potestades. E por potestades, ele usa uma palavra que designa força, que designa poder, que designa uma determinada capacitação adquirida, uma espécie de direito adquirido de posse. Direito adquirido de posse. Seres espirituais que adquiriram direitos de posse. É por isso que Jesus diz que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, e eu já disse aqui, e no curso da vida trilhões de vezes, que os textos nos quais Jesus fala isso têm aplicação dupla, individual e geracional. Então, existe a possessão geracional tanto quanto a individual. Pois bem, é uma espécie de direito de posse, são tantos anos presentes. E Jesus diz, quando o espírito imundo sai do ser humano, sai da sua casa, porque ele olha e diz, é meu, é minha, aqui está tudo preparado, eu mobiliei tudo, eu adequei tudo, as idiosincrasias eu patrocinei, as manias, as compulsões, as loucuras, as tendências, eu exacerbei todas as realidades que de humanas se transformaram em inumanas, sobre-humanas, desumanas, na alma dessas pessoas. Isso vai do indivíduo à geração, ao coletivo. Aí Jesus diz, quando ele sai, esse espírito, ele anda por lugares outros, procurando uma nova habitação. Ele precisa dessa habitação, desse conluio, dessa conjugação, desse atavismo, para se manifestar e para fazer isso com muito mais força e expressão. E tanto mais quanto deixe de ser exclusivamente individual e passe a ser e a ter uma anuência coletiva e, portanto, geracional, mais poderosa essa força se torna e mais essas entidades se sentem com direitos adquiridos, de modo que os pronomes são pessoais. É meu. E disputam isso com Cristo. É meu. E volta para o que ele diz, é meu. E a única salvação para essa pessoa que foi possuída durante tantos anos sem nem saber, sem nem sentir, por coisas que se dissimularam dentro dela por tanto tempo, que se fundiram com ela, que viraram um com ela, nem sempre fazem questão de se expor. Muitas vezes se ocultam e ficam habitando em estado de latência manipulativa a mente, o coração, e provocando todas as induções da vida de uma quantidade enorme de seres humanos, que a gente olha, odeia, antipatiza, isso e aquilo, e não sabe do que a pessoa vem habitada. E como tem forças espirituais que se sentem com poderes adquiridos,
com capacidade de dizer: essa é a minha casa. E Jesus diz que se eles voltam e encontram a casa varrida e ornamentada, sem a presença do mais valente que os expulsou originalmente de lá, que é Jesus, mas a pessoa foi libertada por Jesus e não é ocupada pelo Evangelho, fica só com a mobília da religião, com a mobília moral, com a mobília supostamente ética ou com a mobília religiosa de qualquer que seja a incorporação que faça, mas continua sem nenhum poder de resistência intrínseca contra isso. Porque só há um poder de resistência intrínseca contra isso. É o poder do mais valente, que Jesus disse: sou eu o mais valente. Eles são valentes muito bem armados, que vêm com um poder devastador. E se te encontrarem vazio e desprotegido, vão fazer gato e sapato na tua vida, na tua alma, na tua existência. A menos que o valente bem armado te habite. Paulo diz: portanto, a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, contra esses seres, arcanjos de natureza espiritual elevada, são seres de outra energia, de outra dimensão, muitas vezes, com o poder intra e interdimensional. Esses arcanjos têm o poder de penetrar o espaço-tempo, a nossa dimensão. Dessas coisas que aparecem por aí a 3x2 e das quais eu já fui testemunha inegável, junto com milhares de pessoas, não dá nem para discutir comigo esse assunto, porque não foi nem só eu que vim junto. Eu tenho testemunha para todo lado, um negócio esmagador, que não dá nem para você começar a querer bater papo comigo a esse respeito, em termos de negação, é bobagemzinha tua. Disso eu tenho certeza absoluta, tanto quanto eu sei que isso aqui é uma pedra, uma pedra. Pois bem, então, alguns desses seres, dessas entidades, são espaço-temporais. Estão viajando aqui dentro do cosmos mesmo. São entidades de natureza civilizatória diferente da gente, mas isso é uma outra categoria, muito inferior. E tem essas outras, muito mais superiores, que Paulo chama de principados, ou que em outros lugares são chamados de arcanjos, que são anjos poderosos, com dominação e controle sobre países, sobre grupos, sobre culturas, e que tiveram uma espécie de uso capião pela quantidade de tempo, de décadas, de séculos, de fomento, de troca umbilicalizada, de retroalimentação, de atavismo, de modo que um representa muitos e muitos se fazem representar por um. Há uma conjuminação, uma conjugação, há uma fusão, aonde sangue e carne representam o imponderável múltiplo. Um indivíduo, como a gente viu em Marcos 5, representando milhares de forças, de poderes, de emoções, de sentimentos e gerações inteiras possuídas disso. E você fica aí da maior bobeira, pensando que a questão é política, que é só ideológica. Eu vou tirar esse, vou botar aquele, vai melhorar. Não tem a menor ideia. Ou fica pensando que se eu for para a igreja eu estou protegido. A igreja está cheia. Como Jesus disse, do Templo de Jerusalém era um covil de demônios e de salteadores. O Templo de Jerusalém que vocês cultuam. Jerusalém é frequentemente chamada de uma cidade de habitação de demônios. Ou como Paulo diz em Gálatas 4, só gera espírito de escravidão. E quando você lê no Apocalipse as 7 igrejas,
do Apocalipse, você vê que algumas delas recebem a denúncia de estarem possuídas de espíritos malignos e que Jesus está de fora. Então não se engane, nenhuma congregação humana está isenta disso. E tanto mais quanto não pratique o Evangelho, nem o amor de Deus, nem o perdão de Deus, mas se entregue ao ódio, à discriminação e ao preconceito, mais covil de demônios, esse grupo, mesmo com a mão para cima ou falando em nome de Jesus, se torna. Porque Jesus disse, falar em meu nome não significa nada. Muitos naquele dia dirão em teu nome, em teu nome, em teu nome. Pregamos, profetizamos, expelimos até demônios e fizemos milagres, mas eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, não sei quem vocês são, saiam daqui. E era tudo gente do nome de Jesus. Mas vocês não conseguem entender isso, não é? Pois bem, principados e potestades, Paulo diz. Nossa luta é essa. É também contra os dominadores, os domines, aqueles que receberam permissão de dominação, de teologia do domínio. De teologia do domínio. Aqui é uma demonologia do domínio. A chamada teologia dos domínios, do domínio, que o pessoal diz que nasceu outro dia nos Estados Unidos, mas ela é antiga. Fico vendo uns caras que querem ser professores de história, que não sabem nada de coisa nenhuma, mas querem dar uma resposta, e dão as respostas mais tolas, mais pífias, mas até que satisfaz os que não sabem nada. Mas a coisa é muito mais antiga, o buraco é infinitamente mais embaixo. E dos Estados Unidos recente, veio como teologia do domínio para cá, e aqui está para todo lado, e agora é a moda, junto com a teologia da prosperidade, foi a anexação da teologia do domínio pelos cristãos. É uma tragédia. É a teologia dos dominadores deste século, porque quem quer dominar este século, quem quer dominar este mundo, dominar não é Jesus. Qualquer espírito que diga nós vamos dominar o país, dominar o mundo, dominar a sociedade em nome de Deus, fique sabendo, essa dominação não vem do Senhor, porque Jesus disse, eu não vim para dominar, eu vim para servir, eu vim para dar a minha vida em resgate. No dia que ele vier para dominar, ele virá dos céus. Ele não vai levantar uns cupinchas demoníacos, malignos, cheios de ódio, que só estão interessados nos próprios caprichos, em dinheiros, em poder, em fama e em controle. Jamais! Esses aí estão associados a Satanás mesmo. Desculpem a minha clareza, franqueza e obtusidade na declaração, mas é verdade. Estão associados aos dominadores, aos domines. A teologia do domínio, as divindades do domínio, os poderes do domínio, as ambições do domínio deste mundo. Querem exercer o controle sobre este mundo tenebroso e se tornam treva. Exatamente como o mundo é. Mas hoje, aparentemente, isso está oculto de vocês, está oculto deles, está oculto de todo mundo. Eu quisera estar falando para a terra inteira me ouvir. Porque os de fora, quando me ouvem, aplaudem, entendem, dizem, uau, era isso que eu não tinha ainda percebido. Os de dentro é que bloqueiam o coração porque o diabo os cegou e colocou um véu nos seus olhos para que não vejam, para que não enxerguem. E enquanto isso eles se oferecem em sociedade, em parceria com principados e potestades malignos para serem dominadores deste mundo tenebroso. E a nossa luta é contra esses dominadores, é contra esse espírito também. Eu enfrento esse espírito como quem está de fato enfrentando Satanás.
Eles podem fazer reunião em nome de Jesus como queira, mas eu os olho, os encaro e os enfrento em nome de Jesus, repreendendo a Satanás na vida deles. São diabos cristãos, querendo a dominação deste mundo tenebroso, sem saber que quem deseja a dominação deste mundo tenebroso já está em conluio com principados, com potestades e mais do que isso, já estão em conluio com as forças espirituais, como Paulo diz aqui, com as forças pneumáticas, com as forças mediúnicas, com as forças que penetram, que induzem, que atravessam, que manipulam e que se aninham de maneira sutil em nós e que são forças e entidades das regiões espirituais, que Paulo chama de regiões celestes, não para significar uma coisa linda, doce e santa, mas para significar acima de nós. São poderes multidimensionais, falando uma linguagem contemporânea. Então, quando esses seres aqui dizem não nos mandes para fora do país, no verso 10, eles estão falando desse conluio estabelecido. Aí você me pergunta, provavelmente queira me perguntar, escuta, de onde é que vem essa ideia de principados e potestades? Ela é antiga, muito antiga. Ela teve provavelmente o seu nascimento mais primário já na Mesopotâmia antiga, já entre os assírios. Mas ela teve o seu desenvolvimento também no Egito. Ela teve também os seus desenvolvimentos naquilo que os israelitas carregaram pelo deserto. Quando Josué, no meio de uma batalha, à noite, ele recebe a visita de um ser esplendoroso. Ele quer saber se aquele era um dos que vinham de uma dimensão para além da imediata, para ajudá-los em nome do Senhor, ou se ele estava a serviço dos inimigos dos exércitos de Josué. E o que é que aquele ser responde? Ele diz, não, eu sou um príncipe, represento um principado do Senhor, nosso Deus, um príncipe do Senhor. E eu estou aqui para ajudar. Isso lá no livro de Josué. Aí você vê a manifestação do anjo do Senhor, com A maiúsculo, no Velho Testamento, de vez em quando. Ou você vê em outras ocasiões variadas, mas também nos dias de Davi, quando Davi teve aquele surto de soberba, quis saber como ele era e o quão poderoso ele era, e mandou fazer um recenseamento do povo. E diz que isso acendeu a ira do Senhor contra ele, e o Senhor mandou um anjo destruir Jerusalém. E Davi vê o anjo, entra em estado de choque, angústia, panicado, e diz, Senhor, fui eu, o louco sou eu, mas não faz isso com a cidade. Não faz, eu te imploro. E aí lhes são oferecidas 3 alternativas. E ele escolhe uma delas. E aquele escolhe é, se eu tiver que cair sob juízo, que seja juízo que venha direto da tua parte. Porque muitas são as tuas misericórdias, mas salva-me das calamidades virais ou bacteriológicas ou de enfermidades, porque eu não tenho controle sobre essa dimensão. E salva-me do ódio dos homens, da guerra dos homens, se eu tiver que cair sob uma punição que seja direta de Deus sobre mim, porque eu confio que as tuas misericórdias duram para sempre, que tu podes me salvar por amor compassivo. Aí você vê isso vai se desenvolvendo, Israel se divide, as 10 tribos do norte, com capital na Samaria, vão para o cativeiro de Assurbanipal, e lá se misturam, os que ficam na terra também se tornam completamente mesclados com as outras culturas e os outros povos à volta, e as 2 tribos de Judá e Benjamim
são levadas para o exílio em Babilônia, que depois se transforma em algo sobre o poder dos medos e depois dos persas. E é sob a dominação persa que existe a maior evolução religiosa dos judeus, de modo que é lá que eles ganham também a alcunha de os judeus. E praticamente a gente pode dizer que são os fenômenos dos exílios que criam os judaísmos. Criam o povo judeu e, por conseguinte, o judaísmo. É no exílio que surge a sinagoga. É no exílio que forma-se o cânon sagrado da Bíblia dos judeus. Existiam porções de livros, mas é no exílio, especialmente na Pérsia, que isso tudo é ajuntado. E a religião dos judeus é formada, por assim dizer. O que antes era um culto ao Deus de Israel, agora começa a se transformar numa religião formal, com mestres, com rabinos, com teologias, com doutrinações, começa a haver elaborações. Por quê? Porque os persas estavam muito mais na frente dos judeus em relação a elaborações de pensamento, de percepção de espiritualidade. Muito mais. Quem estuda a cultura persa daqueles dias, e há uma quantidade enorme de material para você ler, se aculturar e aprender e ver o nível de assimilação que os judeus praticaram, aproveitando coisas dos persas, dos dias do cativeiro. É também naquele ambiente do cativeiro babilônio e medo-persa, e depois grego, que você ouve as primeiras expressões sobre principados declaradamente. Onde? Você tem que abrir no texto do livro de Daniel, que é um livro do fomento do cativeiro dos judeus entre os babilônios, os medos, os persas e os gregos. É naquele ambiente onde há esse fomento. E é uma assimilação de alguma coisa que já estava presente lá, como compreensão. E que eles acham que é coerente e assimilam. É no livro de Daniel, portanto, que você tem que ler do capítulo 8 para frente. E tanto mais quando você chegue próximo ao fim do texto do livro, mais você vai ver as alusões aos principados. Ao principado da Pérsia, ao principado da Grécia, ao principado de Israel, que recebe a nomenclatura de Arcanjo Miguel no livro de Daniel. O principado da Pérsia não se dá nome a ele, nem o principado da Grécia. Mas se fala de luta espiritual entre essas dimensões. É o anjo Gabriel que diz ao profeta Daniel: eu fui enviado. No princípio do teu jejum, das tuas orações, há 21 dias atrás, eu fui enviado para te trazer a mensagem, porque anjo significa exclusivamente mensageiro, essa palavra. Para te trazer a mensagem da parte de Deus, o Altíssimo, sobre o presente e sobre o teu clamor pelo futuro do teu povo. Eu fui enviado, mas eu fui detido pelo principado da Pérsia durante todo esse tempo. E Miguel, o arcanjo, príncipe do teu povo, na dimensão espiritual, veio em meu socorro. Nessa luta, para você ver que a gente está falando de seres poderosos, porém relativos. Seres que ficam condicionados ao espaço-tempo. Foram 21 dias de luta, porque houve um condicionamento dentro daquilo que era o Cronos, a cronologia espaço-temporal,
que para Daniel foram 21 dias, enquanto houve esse embate nas camadas imediatas das dimensões interessadas no controle, na dominação daquele mundo tenebroso. Eram forças espirituais do mal presentes. A gente lê, fica só pensando que era um movimento de natureza geopolítica, mas por trás de todo movimento geopolítico existem forças espirituais estrondosas. Por isso é que Jesus manda orar em todo o tempo no Espírito. Por isso Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, que a gente tem que se vestir das armas da espiritualidade para podermos fazer frente a essas dimensões. Mas eu vou prosseguir isso no dia de amanhã, porque amanhã eu tenho mais a falar sobre o surgimento desses principados e potestades, sobre o condicionamento deles ao espaço-tempo. Daí, quando eles entram na dimensão do espaço-tempo, o espaço-tempo começa a contar para eles também. Daí, o anjo Gabriel dizer ao profeta Daniel: no início das tuas orações eu fui enviado, mas fiquei contido 21 dias. É uma linguagem espaço-temporal. Até que Miguel, o príncipe do vosso povo, do teu povo, veio em meu socorro. E eu então pude vir. E Miguel continuou a peleja contra as forças espirituais da Pérsia, porque a questão não é só na dimensão política da sobrevivência no cativeiro, tem uma outra camada dimensional em questão. Camada essa para a qual a maioria de nós está completamente cega e não enxerga nada. Na internet, então, eu nunca vi um ambiente de maior estupidez ou cegueira espiritual. O pessoal não vê nada. E o que eu estou falando aqui, para a maioria das pessoas, é quase uma língua estranha, de discernimento completamente anômalo para uma quantidade imensa e brutal de pessoas. Mas amanhã eu prossigo. O nosso tempo deu uma esgotada aqui, o Instagram já até caiu. E eu convido todo mundo a ficar no YouTube, que é onde não tem prazo e é onde eu quero falar com você outras coisas. Senhor, eu quero e eu imploro que essa palavra dita em teu nome tenha aberto a compreensão, o entendimento, o discernimento, as camadas multidimensionais que podem ser objeto da nossa compreensão ou não, se nos tornarmos pessoas do imediatamente objetivo, sem a visão transcendente das múltiplas dimensões que cercam a gente. Que o Espírito Santo abra o entendimento e a compreensão e também nos livre dos excessos. Porque tu não nos chamas para excessos, mas para mantermos a mente em estado de equilíbrio, de bom senso e de sabedoria, porque tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em nome de Jesus. Amém e amém.